Nutrição e metabolismo. Metabolismo de vitaminas hidrossolúveis. Aula do professor Renato Nunes. Nutrição, ciência e equilíbrio. Uma das principais características das vitaminas hidrossolúveis é que elas são compostos orgânicos, normalmente solúveis em água. Elas participam como cofatores de várias enzimas dentro do metabolismo do organismo e englobam o complexo B e a vitamina C. Elas também podem ser parte de um grupo prostético das enzimas e geralmente são armazenadas no organismo em pequenas quantidades e precisam ser consumidas diariamente. Anteriormente, nós vimos as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Nessa aula, nós estudaremos as vitaminas C e as vitaminas do complexo B. Elas se dividem basicamente em funções de energia, funções do sangue e outras funções. As vitaminas são muito importantes para o nosso organismo. Quando você pensa em cérebro e tecidos, você vai pensar principalmente em tiamina, niacina, piridoxina, folato e cobalamina. Já os músculos e os tecidos que metabolizam proteínas, a gente vai pensar na tiamina, na niacina, na piridoxina e na cobalamina para integrar todos esses sistemas. Já o tecido ósseo e as células sanguíneas, você vai pensar em estudar a vitamina B3, a B6, a B9 e a B12. O fígado e toda a parte de tecido adiposo, a gente precisa dar maior atenção à vitamina B1, a B2, a B3, a B5, B7, B9 e B12. E já as vitaminas hidrossolúveis estão sempre relacionadas principalmente ao metabolismo energético. Quando a gente pensa em gordura, carboidrato e proteínas, nós precisamos pensar em vitaminas hidrossolúveis. Sem elas, nada do que a gente entende como produção de energia acontece. Se observarmos, desde as gorduras até os carboidratos e as proteínas, todo o processo necessita de vitamina. Vamos então começar? Nossa primeira vitamina é a tiamina, vitamina B1. A tiamina é uma vitamina relativamente simples, possui 2 anéis e pode ser prescrita na forma de benfutiamina ou cloridrato de tiamina. Normalmente, as doses são pequenas, 1,2 a 1,1 mg. Ficar atento pela quantidade máxima estabelecida pela Anvisa em 2018, que é de 2,02 mg. As principais características da tiamina é a presença do enxofre. Além disso, ela é bem estável ao calor, ao álcali, mas não é muito estável em pH ácido. Pode se perder pela cocção e isso depende muito do pH do alimento, do tempo, da temperatura e da quantidade de água utilizada ou desprezada. O congelamento tem pouco efeito sobre o conteúdo da tiamina. A tiamina, assim como as vitaminas hidrossolúveis, não é armazenada em grande quantidade no organismo. Necessita de ser consumida diariamente. Sua excreção é pela via urinária e as gorduras e as proteínas poupam tiamina. O uso excessivo de carboidrato acaba aumentando a necessidade de tiamina no organismo. O álcool afeta substancialmente a absorção de tiamina. Além disso, ela é destruída pelo calor, por um pH maior do que 7, pela oxidação, radiação e ela é perdida durante a moagem e o refinamento dos grãos. Fatores antinutricionais como tanino, ácido cafeico e fibras diminuem a absorção. Além disso, a tiaminase, que está presente nos peixes de água doce e nos crustáceos, destrói 50% da tiamina. O sulfito, presente nos alimentos industrializados, quebra e oxida a tiamina, diminuindo bastante a sua bioeficiência nos alimentos quando elas são consumidas em alimentos ultraprocessados. Agora vamos falar das funções da tiamina. Ela é extremamente importante no metabolismo energético, principalmente quando se pensa em ciclos de Krebs e na formação da acetil-CoA. A tiamina ela se combina com o fósforo para formar a coenzima pirofosfato de tiamina. Além disso,
A tiamina catalisa as reações de transcetulação e a reação da via da pentose fosfato, sendo importante, então, na formação da ribose 5-fosfato e no NADPH. Uma das principais funções não enzimáticas da tiamina se correlaciona ao sistema nervoso central. Ela permite e auxilia a passagem de íon sódio pela membrana, auxiliando a neurotransmissão, se relacionando principalmente, então, à condução dos estímulos dos nervos periféricos. A tiamina é encontrada amplamente na natureza. Nos alimentos animais, ela está na forma fosforilada, de TPP, e nos vegetais, ela está na forma livre. As principais fontes incluem leveduras, germe de trigo, cereais, castanhas, carne de porco e fígado e outras vísceras também possuem tiamina. Além disso, aves, carnes magras, peixes e gema de ovo são boas fontes de tiamina para o nosso organismo. Essa foto mostra as principais fontes de tiamina, entre elas o fígado, carne vermelha, os legumes e os cereais de uma forma geral, o ovo de galinha e o leite. A deficiência de tiamina é principalmente encontrada em indivíduos que consumem álcool ou em quantidade baixa de alimentação rica em tiamina. A atividade física extenuante também pode levar a uma queda brusca. Além disso, cirurgias gastrointestinais, diálise, nutrição parenteral sem tiamina e indivíduos que não fazem uso do medicamento para o controle do HIV e apresentam a doença AIDS. A tiamina se relaciona nesses indivíduos também à deficiência ou acúmulo de piruvato, respiração anaeróbica, aumento do lactato e acidose lática. Os principais sintomas da deficiência de tiamina se correlacionam a suores noturnos, febre de origem desconhecida, retenção hídrica, inchaço nos tornozelos e nos punhos. Com relação ao humor, nós vamos ter alterações de ansiedade e apreensão, irritabilidade, nervosismo, agitação. No sistema nervoso central, pode se desenvolver confusão mental, desorientação, sonolência, insônia, desequilíbrios, perda de memória, dificuldade de aprendizado e aumento da sensibilidade à dor e até mesmo convulsão. Neuromuscular, nós vamos ter a fraqueza, fadiga, atrofia, cãibra noturna, mialgia, que é a dor muscular, dor nas pernas, formigamento e diminuição da sensibilidade nos pés. Isso principalmente para quem faz atividade física extenuante. Entre os sintomas gastrointestinais, a gente pode destacar dificuldade de engolir, falta de apetite, vômito, dor abdominal e no intestino, o intestino preso e defecação com dificuldade e contrapondo com diarreia. Sintomas cardiopulmonar bem característicos são taquicardia, dificuldade de respirar, respiração mais curta, dor no peito e nos rins, a diminuição da frequência de micção. As principais manifestações clínicas da deficiência de tiamina é o beriberi. Ele tem manifestações importantes que afetam o sistema nervoso e o sistema cardiovascular. Ele pode se apresentar de duas formas, o beriberi úmido e o beriberi seco. Na forma úmida, ele afeta o sistema cardiovascular com a presença de edema, taquicardia, cardiomegalia e insuficiência cardiocongestiva. Já a forma seca afeta o sistema nervoso, com confusão mental, neuropatia periférica ou central. Nessa foto, a gente consegue perceber alguns dos sintomas. O primeiro é a questão muscular, na foto dos dois homens bem magros e com uma deficiência muscular visível. Um dos sintomas do beriberi é a falta de apetite, fraqueza, cãibras, prisão de ventre, palpitações e problemas de memória. Então, à esquerda, atrofia muscular severa, abaixo, edema periférico causado pela insuficiência cardíaca, consequências do beriberi. Uma das doenças características da deficiência de vitamina é a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Ela é comum em indivíduos que consomem álcool em excesso ou em pós-operatório de cirurgia bariátrica. Os principais sintomas são a psicose, movimento rítmico e cíclicos dos olhos, paralisia extraocular, encefalopatia e perda de memória recente. O diagnóstico da doença de Wernicke
possui a tríade dos sinais oculares motores, como a diplopia horizontal, que é a visão dupla, estrabismo, o nistagmo, que é a oscilação repetida e involuntária e rítmica. Apresenta também ataxia e afeta o andar e a postura. Tem um comprometimento de funções da mente, da apatia global, desorientação, estado amnésico de Korsakoff, que é um componente psíquico dessa doença. Para se caracterizar a doença de Wernicke-Korsakoff, a gente tem como principais características a encefalopatia de Wernicke, a ataxia cerebelar, paralisia do nervo abducente, alterações mentais, o nistagmo, psicose de Korsakoff, amnésia anterógrada, lesões talâmicas dos corpos mamilares, lesões das substâncias cinzentas periaquedutal mesencefálica, lesões dos colículos superiores e do assoalho do quarto ventrículo. Quando você se torna nutricionista, na prática nutricional você precisa fazer uma avaliação. E nem sempre você tem à disposição todos os exames possíveis. Por isso, é importante você fazer uma análise dos pacientes para a possível necessidade de prescrição da vitamina. Nesse sentido, você vai observar a atividade de transcetolase eritrocitária, a excreção urinária de tiamina antes e depois de uma sobrecarga, os níveis sanguíneos, a presença de fraqueza e fadiga e o aumento de demanda respiratória, principalmente nos exercícios. Distúrbios no trato gastrointestinal, doenças neurológicas e neurodegenerativas, déficit de memória, hiperatividade, problemas na concentração, insônia, neuropatia e, no caso de pacientes que consomem álcool frequentemente, ficar atento a todos esses sintomas. Se você é do tipo curioso, eu te aconselho a entrar no site malacardes.org. Você vai perceber que nesse site, após você digitar a palavra do seu interesse, você consegue ter uma relação entre todas as doenças existentes. No caso, a palavra central é o beriberi. E aí veja que acima eu tenho o álcool dependente e a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Além disso, eu tenho as neuropatias, tenho a deficiência das doenças e relações do coração, o beriberi seco e úmido e principalmente a questão da acidose, deficiência de biotina e todas as relações que essa vitamina pode ter com outras doenças. Vale a pena olhar esse site e ficar bem atento a todos esses sinais e sintomas clínicos. Nossa próxima vitamina é a riboflavina, vitamina B2. Vamos lá? A riboflavina já é uma molécula um pouco mais complexa. Ela apresenta 3 anéis. As quantidades recomendadas de riboflavina podem ser prescritas no formato de cloridrato de riboflavina, 1,3 mg para homens e 1,1 mg para mulheres. Lembrando que a quantidade de riboflavina recomendada pela Anvisa não pode exceder a 2,74 mg para nutricionistas. A riboflavina também se correlaciona ao NADPH e a sua formação no organismo através da flavina mononucleotídico. A riboflavina faz parte do grupo de vários compostos denominados flavinas e tem uma coloração amarela. Ela pode ser encontrada na forma de flavina mononucleotídeo ou flavina dinucleotídeo, o FAD. Ela é instável à luz ultravioleta e aos álcalis, mas, por outro lado, ela aguenta bem calor, a oxidação e os ácidos. É pouco perdida no cozimento e nos processamentos do alimento. Então, a cocção não afeta a quantidade e a biodisponibilidade de riboflavina nos alimentos. Como a maioria das vitaminas, grandes quantidades não são bem absorvidas. Nós temos então uma eficiência de absorção entre 60% a 90%, que melhora com a presença de alimentos. É dependente de sódio essa absorção e parte dela é armazenada na forma de FAD no fígado. A gente excreta a riboflavina através da urina. O álcool interfere diretamente na absorção de riboflavina.
Além disso, ela é melhor absorvida na presença dos sais biliares e a prática de colocar bicarbonato nas verduras para intensificar a cor acelera a sua fotodegradação. As farinhas, de uma forma geral, quando são moídas e refinadas, elas acabam diminuindo a quantidade de riboflavina. Ela é bem tolerável às temperaturas e cobre, zinco, ferro, cafeína, teofilina, sacarina, nicotinamida, ácido ascórbico e triptofano formam quelatos, alterando a sua biodisponibilidade. Por isso, tem que ter cuidado principalmente com adoçantes. Principalmente os adoçantes que são usados, que usam sacarina, como sacarina sódica. A riboflavina se relaciona na ativação da vitamina B6 e na neoglicogênese. As células vermelhas precisam bastante dessa vitamina e a cadeia transportadora de elétrons, a cadeia respiratória, acaba utilizando o H+, do sistema mitocondrial. A riboflavina é precursora de enzimas como a favina mononucleotídeo e a dinucleotídeo, e também é um grupo prostético, de várias reações de oxirredução na célula. As principais fontes de riboflavina são os laticínios, de uma forma geral, as vísceras, de fígados e rins, os cereais integrais, carnes magras, peixes, ovos, brócolis e hortaliças de folhas verdes. Uma quantidade mínima de B12 é sintetizada pelos micro-organismos intestinais, mas essa quantidade parece não ter tanto impacto sobre a quantidade biodisponível de riboflavina no organismo humano. A deficiência de riboflavina é causada principalmente pela baixa ingestão desse nutriente e de alimentos que possuem a B2. Está relacionada a enfermidades crônicas, a medicamentos e alterações endócrinas. Não ocorre isoladamente, mas sempre em conjunto com a deficiência de outras vitaminas do complexo B. Quando você tem deficiência a nível celular, você vai ter uma interferência no metabolismo de ácido fólico, no metabolismo de B6, de vitamina K e de niacina. As principais manifestações da deficiência de riboflavina se correlacionam à debilidade, fadiga, dor, sensibilidade na boca, sensação de queimação e coceira nos olhos. Sinais avançados, quando essa deficiência é mais grave, apresentam queilose, glossite angular, dermatite, vascularização da córnea e anemia. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses sintomas. Em relação à boca, nós temos a ferida e a queimação nos lábios, na boca e na língua. Língua púrpura ou escurecida, magenta, com escamação dolorosa. Hipertrofia ou atrofia das papilas linguais, com ressecamento. Queilose, que são lesões nas margens dos lábios. São pequenos cortezinhos no cantinho da boca. Estomatite angular, lesões agudas de ângulos na boca, glossite, dermatite, seborreica das pregas nasolabiais, nariz e às vezes orelhas e pálpebras, e até mesmo no esgoto. Patologia ocular é esporádico, mas pode acontecer, entre elas a conjuntivite, vascularização superficial da córnea, ulceração da córnea e fotofobia. Nesse slide, a gente vê uma relação direta da diminuição de B12 e alguns sinais clínicos. A B12 é importante na ativação da B6, sendo assim, a sua diminuição também diminui a B6. Ela também diminui a glutationa redutase, reduz também a atividade da MTHFR e diminui a ativação da B9. Diminui o AO e a atividade da enzima quinurenina hidroxilase, diminuindo então assim a síntese de niacina a partir do triptofano. Além disso, diminuição de B12 e de selênio se relaciona ao estresse oxidativo mitocondrial, estão diretamente relacionados à fisiopatologia da enxaqueca. A vitamina B2 também se correlaciona à anemia. É uma anemia bem específica, hipocrômica e microcítica. Se relaciona principalmente à redução do ferro a mais 2 para ser incorporado na hemoglobina. Ela também participa da reação que catalisa enzimas dependentes de flavina.
A vitamina B2 auxilia no tratamento da anemia ferropriva. Quando a gente pensa em pacientes, a gente tem que pensar nesse sentido nos sintomas desses pacientes. Sintomas de fraqueza, de fadiga, quadros de deficiências de glutationa, disfunção visual, necessidade de equilíbrio antioxidante, aumento da homocisteína, aumento da demanda respiratória, distúrbios do trato gastrointestinal e alteração da função tiroidiana. A riboflavina se relaciona diretamente à homocisteína, que é um marcador inflamatório. Se a gente observar nessa sequência, nós podemos ver que ela é precursora do FAD, e esse FAD, então, através de cofator para a enzima metil-N-tetrahidrofolato redutase, a MTHFR, que é uma enzima que catalisa a formação de 5-metil-tetrahidrofolato, que essa substância é doadora do grupo metil para a remetilação da homocisteína. Então, sem a B2, você não consegue transformar a homocisteína em metionina, aumentando então a quantidade de homocisteína no organismo. Essa quantidade alterada de homocisteína aumenta os processos inflamatórios e correlaciona então a doenças crônicas e também ao surgimento de doenças autoimunes. A riboflavina costuma não ser tóxica quando ingerida em grandes quantidades. No entanto, em nutrição parenteral, ela pode formar cristais nos rins, o que pode causar algum problema renal. Normalmente ela é eliminada sem grandes problemas pela urina. Quando a gente pensa em avaliação da riboflavina, a gente tem a prova funcional, que é um coeficiente de atividade da glutationa redutase eritrocitária, que é a maior atividade em situação de deficiência. Quando você tem deficiência de riboflavina, você tem um aumento da glutationa. A excreção urinária de riboflavina se relaciona também como um teste e só para indivíduos com balanço nitrogenado positivo. Para você fazer uma prova de riboflavina, você deve antes levar em consideração sinais clínicos dos pacientes, como fraqueza e fadiga, quadros de deficiência de glutationa, disfunção visual, degeneração macular, necessidade de equilíbrio antioxidante, de anemia, presença de anemia, aumento da homocisteína, aumento da demanda respiratória nos exercícios, distúrbios do trato gastrointestinal e alterações da função tireoidiana. No site do Malacard, você consegue encontrar várias correlações entre a vitamina e as doenças ligadas a ela. Vale a pena você entrar no site, procurar pela vitamina e dar uma olhada nas interações que existem a partir dela. Alguns medicamentos têm uma interação direta com a vitamina B2, entre eles o busulfan, o clorafenicol, a dioxibicina, os estrógenos, as tetraciclinas e o cloridrato de daunorubicina. Nossa próxima vitamina é a niacina, vitamina B3. Vamos aprender um pouquinho sobre ela? A niacina é uma vitamina relativamente simples. Ela é encontrada no formato de ácido nicotínico e de nicotinamida. Ela faz parte da adenina dinucleotídico, o NAD. Ela pode ser prescrita na forma de nicotinamida, de nicotinato de inositol, ácido nicotínico, hexaniacianato de inositol. Lembrando que a dosagem máxima permitida pela Anvisa para nutricionistas é de 35 mg. Como foi falado, a niacina engloba duas substâncias, a nicotinamida e o ácido nicotínico, que pode ser convertido facilmente em nicotinamida. É um composto de coloração branca, sólido, cristalino e solúvel em água e álcool. As formas das coenzimas são nicotinamida adenina dinucleotídeo, o NAD, e dinucleotídeo fosfato, o NADP. Ela é resistente ao calor, à luz, aos ácidos e aos álcalis. Você sabia que você pode produzir niacina a partir de triptofano? Isso mesmo, 60 mg de triptofano equivalem a 1 mg de niacina. Além disso, existe uma eficiência de conversão que depende de fatores nutricionais.
você tem uma menor eficiência dessa conversão se você tiver baixas de B2, B6 e de ferro. Ingestão limitada de proteína, triptofano, energia ou niacina também aumentam a eficiência de conversão. No entanto, em cereais, a niacitina, que é uma forma esterificada, diminui a biodisponibilidade e ela é liberada através da torrefação e da hidrólise desses alimentos. A niacina é muito importante no metabolismo de ácidos graxos, da glicose e de cetonas, e dos aminoácidos também. Você tem uma relação direta entre B3, B1, B2 e B5 e produção de energia celular. Além disso, ela estimula a liberação de histamina e a secreção de ácido clorídrico. A niacinamida atua como um estimulante para receptores de GABA, que produz um efeito anti-ansiedade. O NAD+, é importante para a síntese de DNA e estabilidade genômica. Consequentemente, a niacina se relaciona também a esses dois fatores. Nessa figura, a gente pode ver a absorção da dieta na forma de nicotinamida nucleotídeo e passando pelo todo o processo digestivo. Na absorção, a diminuir a concentração por difusão facilitada de sódio e essa concentração fica aumentada na difusão passiva. Além disso, no sangue a gente tem a nicotinamida ou NAD e no fígado a nicotinamida NAD ou NADP. A niacina ela é excretada pela urina. Vamos então às funções da niacina. Como nós falamos, ela é importante no NAD e no NADP, na produção de energia e também para a síntese de glicogênio, pentoses, esteroides e ácidos graxos. Ela se relaciona com os níveis de colesterol sanguíneo. Em doses farmacológicas, a niacina diminui o LDL, os triglicéridos e aumenta o HDL, além de diminuir fibrinogênio. Pode também diminuir a taxa de ataques cardíacos recorrentes. As principais fontes de niacina são as carnes vermelhas, aves, peixes, fígado e oleaginosas, principalmente o amendoim, leveduras, sementes e cereais enriquecidos. No caso do triptofano, que pode ser convertido à niacina, as principais fontes são proteínas animais, entre elas leite, ovos, carnes, aves e peixes. Com relação aos grãos, a forma de niacitina é ligada a macromoléculas, tem baixa disponibilidade e a hidrólise álcali disponibiliza essa niacina de uma forma melhor para o organismo. Esse quadro, que foi tirado do livro The Vitamins, do Combs, fala das principais dosagens da niacina nos alimentos: leite, leite humano, carne, ovo, carne suína, farinha de trigo, farinha de milho e do arroz. Vale a pena conferir e verificar as quantidades, pensando que aqui está em miligramas por 100 calorias. A deficiência de niacina se correlaciona principalmente à fraqueza muscular, anorexia, baixa ingestão e está relacionado então a estomatite, esofagite e erupções cutâneas. A deficiência grave é chamada de pelagra e a doença dos 3Ds, diarreia, demência e dermatite. Além disso, alterações digestivas como vômito, diarreia e neurológicas como depressão, apatia, cefaleia, fadiga e perda de memória são comuns na deficiência de niacina. Alterações cutâneas se relacionam mais à dermatite nas áreas expostas à luz, similar a queimaduras solares, de forma que nos casos crônicos a cor pode ser mais escura para esses pacientes que têm deficiência de niacina. Com relação à deficiência, erupções e inflamações cutâneas são um quadro importante. Além disso, pode-se ter também anemia hipocrômica com aumento de colesterol e diminuição de HDL. É comum artrite, hipocloridria e acloridria, além de cirrose, insônia, apatia, confusão mental e agitação, além de alterações cardiovasculares como ataque cardíaco. A toxicidade da vitamina é relativamente pequena, mas tome cuidado. Doses medicamentosas usadas para o tratamento da hiperlipidemia normalmente têm um efeito colateral, como estimulação das prostaglandinas,
e aí você vai ter o aumento da vasodilatação, causando um rubor cutâneo, coceira, náuseas, vômitos, diarreia e flatulência. É principalmente prejudicial para asmáticos e portadores de úlcera. Esse consumo excessivo de dose medicamentosa, muitas vezes prescrito pelos médicos, se relaciona ao que a gente chama de FLUS, que é o rubor, vermelhidão, hipotensão severa, prurido, enxaqueca, alterações hepáticas e alterações gastrointestinais. O hexaniacinato de inositol faz com que você tenha o flush free, ou seja, a prescrição do hexaniacinato de inositol retira esses sinais clínicos que são causados pelas doses altas da vitamina. O quadro a seguir mostra como se faz a bioconversão de triptofano em niacina. Importante lembrar que não existe essa conversão sem a presença de B6 e de B2. Vale a pena conferir o quadro passo a passo. Olhe no seu material e verifique as vitaminas que se relacionam a essa bioconversão e como isso é feito no organismo. Como a niacina tem excreção renal, você pode fazer a dosagem de N-metilnicotinamida e metilpiridona carboxinamida, que é a mais usada. Além disso, niacina mais cromo e glicina, ácido glutâmico e cisteína, FTG, melhoram a tolerância à glicose, e você pode usar isso em pacientes pré-diabéticos ou até mesmo em pacientes diabéticos. Melhor preservação da secreção basal do peptídeo C, o que melhora a glicemia também, e previne futura destruição das células betas pancreáticas. A niacina também se correlaciona à artrite e doenças inflamatórias. Tratamento com niacina em pacientes com osteoartrite levam à inibição da produção da interleucina 1 induzida pela óxido nítrico de sintetase, normalizando a síntese de condrócitos, que é essencial para a saúde das articulações. Em relação à deficiência de niacina, você deve ter atenção redobrada a pacientes que apresentam fraqueza e fadiga, desordens mentais, hiperatividade, distúrbios do trato gastrointestinal, dermatite, anemia hipercrômica, disfunção do metabolismo de colesterol e diabetes mellitus. Para esses pacientes, vale a pena uma investigação bioquímica e, quem sabe, até mesmo uma suplementação da vitamina. Como a gente viu, essas altas doses são utilizadas principalmente para diminuir colesterol sérico. É claro que a niacina tem outras relações com outras patologias. Nesse sentido, vale a pena dar um pulinho lá no malacartes.org e procurar sobre pellagra. E aí você vai ver todas essas interações e poder se dedicar um pouquinho mais ao entendimento da deficiência de niacina no organismo. Que tal a ideia? Nossa próxima vitamina é o ácido pantotênico, vitamina B5. Vamos aprender um pouquinho mais sobre essa vitamina. Diferente das outras vitaminas que nós estudamos, o ácido pantotênico não possui um anel. Ele pode ser prescrito no formato de pantotenato de cálcio e não podemos exceder a quantidade de 5,64 mg, segundo a determinação da Anvisa de 2018. O ácido pantotênico é um composto branco, cristalino, tem um sabor amargo e é facilmente decomposto por ácidos e bases. O ácido pantóico mais a beta-alanina juntos formam um ácido pantotênico. Ele é razoavelmente estável durante o cozimento e durante o armazenamento, porém pode ocorrer perdas durante o processamento e o refinamento de alguns grãos. Ele faz parte da coenzima A. A sua excreção é renal através na urina pelo formato de ácido pantotênico. No pulmão a gente tem uma perda de 15% da ingestão diária, que é oxidada completamente e perdida através dos pulmões como CO2. O ácido pantotênico é utilizado na prática clínica para tratamento da torção testicular, na ulceração diabética, cicatrização de feridas, na acne, para obesidade e para a polineuropatia periférica diabética.
Também foi investigado por seus efeitos hipolipemiantes e como agente redutor do colesterol. O ácido pantotênico é incorporado à coenzima A e protege as células contra danos peroxidativos, aumenta então o nível de glutationa. Ele é convertido em coenzima A em todos os tecidos do corpo, que é a sua forma predominante, presente no fígado, nas suprarrenais, no rim, no cérebro, no coração e nos testículos. Tem um papel central no metabolismo energético. Participa também da proteína carreadora de acil, a ACP, que atua na síntese de ácidos graxos de cadeia longa. Ele é importante na elongação mitocondrial desses ácidos graxos. Também é necessário na síntese de colesterol, fosfolipídios, hormônios esteroides, porfirina, que fazem parte então da hemoglobina, da clorofila e da bile, e da vitamina D. Essa vitamina também se relaciona a questões energéticas do organismo, principalmente a glicose no ciclo de Krebs. Auxilia na cicatrização e formação de membrana celular e na bainha de mielina. Também se correlaciona à síntese de acetilcolina, importante na imunidade para o bom funcionamento dos linfócitos e para a formação do PABA, ácido para-aminobenzoico, que se correlaciona diretamente ao rejuvenescimento. Auxilia também na formação de anticorpos e é considerado como uma vitamina anti-estresse. Tem um papel muito importante na formação dos hormônios adrenais e, por conta disso, na síntese de cortisol. Ele é amplamente distribuído entre os alimentos, presente no fígado, coração, nos cogumelos, abacate, no brócolis, gema de ovo nas leveduras, no leite, nos cereais integrais e nos legumes. Mas atenção, a cocção pode causar perdas de até 50% nos alimentos de origem animal e em 78% nos alimentos de origem vegetal. Por isso, quando você for coccionar ou cozinhar os alimentos, pense bastante na biodisponibilidade dessa vitamina. Ter deficiência de B5 é uma coisa rara, mas ela normalmente está associada a processo de desnutrição. Um dos principais sintomas é a parestesia das mãos e dos pés e a sensação de queimação nos pés. Também é acompanhado de dor de cabeça, insônia e cansaço crônico. Apesar de rara essa deficiência, sintomas como irritabilidade, inquietação, distúrbios do sono, cansaço, apatia, depressão, parestesias, desordens neuromotoras, dor muscular e desequilíbrio no metabolismo de ácidos graxos e hormônios sexuais podem estar relacionados à deficiência da vitamina. Além disso, essa deficiência tem uma diminuição do efeito contra-insulínico, aumentando a curva de tolerância à glicose e aumentando a suscetibilidade às infecções, risco de hipoglicemia. Se a deficiência é rara, a toxicidade também não parece ser um problema. Injeções maiores de 10 gramas por dia não têm grandes efeitos colaterais adversos, exceto por diarreia e retenção de água. Mas tome cuidado, o uso de ácido pantotênico junto com menadiona pode aumentar as atividades trombogênicas, e isso pode ser um risco para alguns pacientes. Se você tem um paciente com algum desses sintomas, vale a pena uma investigação clínica mais aprofundada. Disfunções do sistema nervoso, como depressão, irritabilidade, estresse emocional, disfunções neuromotoras, fadiga ou fraqueza, desequilíbrios hormonais, problemas de pele como dermatite e acne, disfunções do sistema imunológico e fertilidade ou baixa fertilidade masculina e baixa de libido podem estar correlacionadas à vitamina B5. Nossa próxima vitamina do complexo B é a piridoxina, vitamina B6. A piridoxina, como fazendo parte do complexo B, volta com um anel e ela pode ser encontrada na forma de piridoxal, piridoxina ou piridoxamina. Para prescrição, você pode prescrever o piridoxal 5-fosfato e o cloridrato de piridoxina. Lembrando que a quantidade máxima que a Anvisa recomenda que seja prescrito por nutricionista é de 98,60 mg, abaixo da UL, e a quantidade para adultos é de 1,3 mg. Algumas características dessa vitamina.
Vitamina B6 é um composto com nitrogênio. Como eu falei, ela tem as 3 formas na natureza, a PN, a PL e a PM. Ela faz parte da enzima piridoxal 5-fosfato, a PLP, e a piridoxamina 5-fosfato, PMP. Ela é solúvel em água, estável em pH ácido e é instável à luz. Tem altas perdas no cozimento. Armazenamento e processamento dos alimentos tem uma perda de até 50% dessa vitamina. A forma ativa da B6 precisa da B2. Baixos teores de B2 podem representar um fator limitante no metabolismo de B6. A circulação é feita junto com a albumina e o armazenamento é feito no fígado, no cérebro, nos rins e no baços. Eles estão sempre ligados à proteína. O músculo tem um maior depósito, de 80% a 90% da PLP ligado a glicogênio fosforilase. Entre as funções da piridoxina, ela é indicada como profilaxia da neuropatia periférica induzida por isoniazida, que é um medicamento. Também é aprovado pela Health do Canadá para o tratamento de náuseas e vômitos durante a gravidez, em uma combinação de produtos com doxilamina. Como produto comercialmente disponível, é chamado de diclexina. As vitaminas B são prontamente absorvidas pelo trato gastrointestinal, exceto na síndrome de má absorção. A piridoxina é absorvida principalmente no jejum, e a sua concentração máxima de piridoxina é atingida em 5 horas,5. Outras importantes funções da piridoxina se relacionam à produção de glicogênio, tanto da produção quanto da degradação. Ela também é importante para a enzima glicogênio fosforilase e regulação dos hormônios esteroides. Está relacionado diretamente a alergias e a produção de anticorpos e a insulina. O metabolismo de aminoácidos também tem a sua participação, assim como neurotransmissores. Se relaciona a serotonina, taurina, dopamina, epinefrina, norepinefrina e ao GABA, que lembre-se que o GABA se relaciona também à questão da longevidade. É o mais importante neurotransmissor e inibitório do sistema nervoso central. A formação de niacina também pode ser a partir do triptofano, como foi dito antes, e precisa de FAD, de cobre, de ferro e dessa vitamina. As funções dessa vitamina não param por aí. Ela também participa do metabolismo do ácido fólico e da vitamina B12, coenzima para a síntese de delta-aminolevulinato, que catalisa a biossíntese do ferro M. Faz parte também do metabolismo dos eritrócitos, aumentando a afinidade da hemoglobina por oxigênio. A alasintetase, que é o ácido aminolevulínico, está relacionado à primeira enzima na síntese do ferro M, dependente de piridoxal 5-fosfato, B6, e é sensível ao chumbo e a outros metais tóxicos. Vamos falar um pouquinho da biodisponibilidade dessa vitamina. A B6, no formato vegetal, tem uma biodisponibilidade por hidrólise incompleta da ligação glicosídica. O superaquecimento dos alimentos diminui bastante essa biodisponibilidade também. Existem altas perdas, principalmente no cozimento e no processamento, nos enlatados. A moagem do trigo tem perdas de até 90% dessa vitamina, e o congelamento pode perder até 55%. Dietas com grande quantidade de proteína podem levar ao decréscimo no interóxido da B6. E o uso de isocianiazida, que é uma droga antituberculínica, assim como a tetraciclina, diuréticos de alça e teofilina, contraceptivos oral, mais terapia de reposição hormonal, diminuem a vitamina B6. O alcoolismo também acaba baixando os níveis dessa vitamina no organismo. As principais fontes dessa vitamina, que é amplamente distribuída, estão presentes em alimentos de origem animal, pela piridoxal e piridoxamina, e em alimentos vegetais, a piridoxina. Os principais alimentos são as vísceras, as carnes de aves, atum, leite, leguminosa, germe de trigo, legumes, banana e aveia.
A deficiência da vitamina tem sintomas neuromusculares, como fraqueza, fadiga, cãibra, mialgia, formigamento e diminuição da coordenação. Pode também ter perda de cabelo, boqueira, língua vermelha e dolorosa, tonturas e vertigens. A pessoa pode ficar um pouco mais irritada, com nervosismo e ter uma confusão mental, parecer sonolência e apresentar até convulsões dependendo da gravidade. Vai ter também dificuldade de cicatrização e aumento da oleosidade no organismo. Queimação, irritação e coceira nos olhos é bastante comum. Existe também uma falta de apetite e uma náusea crônica, além de dor abdominal. Dores nas articulações e inchaços das mãos é bastante frequente, como causa de deficiência dessa vitamina. Além disso, a exacerbação dos sintomas da TPM. Apesar de nos dias atuais essa deficiência ser relativamente rara, ela está relacionada à deficiência de outros nutrientes. As principais causas podem ser o uso de drogas ou contraceptivo oral, alcoolismo e provavelmente a uma dieta inadequada. Os sintomas clássicos são a dermatite, anemia, convulsões e hiperhomocisteinemia, que pode levar a doenças cardiovasculares. Na prática clínica, é importante você fazer a dosagem de homocisteína e verificar a existência de um risco cardiovascular. O uso de anticoncepcionais ou de reposição hormonal é muito importante ser observado a dosagem dessa vitamina. Além disso, gestantes. Queda de serotonina, TPM, compulsão alimentar, depressão são também sinais clássicos da deficiência. Além disso, enjoo crônico. Ela pode se relacionar ao autismo e alteração de comportamento. Também se relaciona à anemia e vale a pena uma investigação mais profunda dessa vitamina quando tiver esses sinais clínicos. Se você quiser saber um pouco mais sobre as interações dessa vitamina, a gente tem aí 20 principais doenças relacionadas à deficiência de piridoxina. Bom, a deficiência é bem conhecida, já a toxicidade é bem rara de ocorrer. Doses muito elevadas, até 7 gramas por dia, podem gerar uma neurotoxicidade e uma fotossensibilidade. Nossa próxima vitamina é a biotina, vitamina B7. Ela é bem pouco apresentada na maioria dos casos, mas tem uma importância bastante relevante na nutrição humana. Vamos lá? De forma relativamente simples, ela pode ser prescrita na forma de piridoxal 5-fosfato ou cloridato de piridoxina. A necessidade é de 300 microgramas e a dosagem máxima prescrita é de 2,5 miligramas. Não existe uma UL para a biotina. A biotina é um ácido, ela é estável ao calor, solúvel em água e álcool, mas é bastante suscetível à oxidação. Pode ser sintetizada, inclusive, pelo intestino, pelas bactérias do intestino, mas não se conhece muito bem qual é a extensão da utilização dessa forma no organismo. Ela é metabolizada no fígado e é excretada nos rins. Das vitaminas biosolúveis, a biotina é encontrada na forma livre, ligada à biocitina. Lá no intestino vai haver absorção, que parece ser por transporte ativo e dependente de sódio. No sangue ela vai circular junto de uma proteína plasmática até os tecidos. Ela apresenta uma excreção urinária no organismo. Vamos falar das suas funções. Ela é necessária para que algumas enzimas que transportam carbono e fixam o dióxido de carbono. Também é necessária para outras funções metabólicas, como gliconeogênese, lipogênese, biossíntese de ácidos graxos, metabolismo do propionato e catabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada. Além disso, ela também participa na síntese e oxidação de ácidos graxos, principalmente na desaminação de certos aminoácidos. Ela vai estar relacionada ao metabolismo do ácido fólico e da vitamina B12. Também se correlaciona com enzimas de reação de carboxilação e transporte de CO2. Impede a conversão da Candida albicans para sua forma micelar, responsável pela invasão para outros tecidos. Vamos falar das suas fontes? Amplamente distribuída em vários alimentos, mas a gente vai encontrá-la principalmente no amendoim, na soja, no fígado,
no ovo, na aveia, nas carnes e peixes, nos laticínios e em cereais. Os cereais estão em menores quantidades, no trigo e a cevada indisponível, e na semente de girassol um menor conteúdo. A semente de girassol, apesar de ter a vitamina, tem baixa biodisponibilidade. A deficiência de biotina é bem interessante. Tem uma relação direta com o ovo cru. A avidina se liga à biotina no trato gastrointestinal, evitando a sua absorção. A avidina está presente na clara do ovo, mas ela é desnaturada no cozimento, então isso só acontece com quem consome ovos crus. A deficiência de biotina resulta em fadiga, anorexia, depressão, mal-estar, dores musculares, náusea, anemia, hipercolesterolemia e alterações no eletrocardiograma. As sinais de deficiência incluem também dermatite, anorexia, glossite, alopécia, dores musculares, hipercolesterolemia, esteatose hepática, depressão e anomalias cardíacas. Essas 3 imagens mostram sinais clássicos da deficiência de biotina, muito comum as dermatites, principalmente as dermatites seborreicas. A biotina se relaciona diretamente à glicoquinase hepática. Essa enzima se relaciona à desregulação do metabolismo da glicose pelo aumento grande de glicose armazenada no fígado que vai para a circulação. É muito comum você ter uma hiperglicemia de jejum, e aí precisa se administrar de 2,5 a 3 mg por dia de biotina para diminuir esses sintomas. Com isso, você vai ter um aumento da expressão da glicoquinase hepática e vai ter um controle da liberação hepática da glicose. É interessante que, na maioria dos casos dos pacientes diabéticos, essa vitamina normalmente não é colocada como prioridade de suplementação. Então você já sabe, né? Na sua prática clínica, pacientes com dermatite e que precisam de fortalecer cabelo e pele apresentam anomalias do sistema nervoso. Em gestantes, diabéticos, indivíduos que têm candidíase de repetição e dislipidemia, prescreva biotina. A chance é grande, se ele tiver todos esses sintomas, de ser uma deficiência nutricional. E o nosso estudo de vitamina está quase acabando. Faltam só mais 3, entre elas o ácido fólico, vitamina B9, conhecida, figurinha carimbada da nutrição. O ácido fólico é uma vitamina bem conhecida dos nutricionistas. Ele se relaciona principalmente à gestação. É interessante que nos últimos anos o excesso de ácido fólico também teve uma relação direta com o autismo e por isso a sua recomendação para gravidez e lactação diminuíram. O ácido fólico pode ser prescrito como metiltetridrofolato e formas comerciais o Quatrefolic e como ácido fólico também. A gente não pode ultrapassar 614,86 microgramas de prescrição e a UL de adulto é de 1000 microgramas. O ácido fólico está presente em 3 formatos: o piteroiglutamato, o ácido piteroiglutâmico e o folato, que é o nome genérico para todas as formas. É um composto hidrossolúvel, amarelo, cristalino. É encontrado em alimentos, principalmente na forma de poliglutamatos e ácido piteroiglutâmicos. Ele vai ser insolúvel em água fria, sendo destruído em pH menor que 4, tem perdas de até 95 durante o preparo doméstico de alimentos quando as temperaturas são muito altas. Na dieta, a absorção é feita através do intestino por transporte ativo. Essa absorção é dependente de zinco e no sangue você vai precisar da albumina para poder transformar. Reservas no fígado, tecido, medula óssea e reticulócitos, e a sua excreção continua, como nas outras vitaminas, excreção urinária. Vamos falar um pouquinho das funções do ácido fólico. Metilação da homocisteína e ametionina, síntese de purinas e de pirimidina, síntese também da serina junto com a vitamina B6.
O ácido fólico se relaciona diretamente à homocisteína. E por isso, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo no próximo slide, mostrando essas relações e como ele é importante para o controle e manutenção do organismo e da homocisteína. Veja que nesse slide a gente tem um ciclo da metilação e 3 substâncias são bastante importantes: o folato, a metionina e a homocisteína. Para que eu converta a homocisteína em metionina, eu preciso de folato. Preciso também de MTHFR, que é da vitamina B2. Vou precisar também da vitamina B12, da vitamina B6. E vejam então que tudo isso é necessário para que eu possa ter uma síntese adequada de DNA. Na atualidade, a gente sabe que o intestino é crucial para o bom funcionamento do organismo. Imagina, então, a associação de vitamina B9 e a manutenção homeostase imunológica intestinal. Então, eu vou relacionar diretamente a vitamina B9 à qualidade da saúde intestinal. A ausência e a quantidade suficiente de B9 induz a apoptose das células T, com a diminuição da expressão e subsequentemente aumento da inflamação intestinal. Essa figura, ela fala exatamente dessa necessidade de B9 para a sobrevivência dos linfócitos T e a regulação subsequente e manutenção da homeostase imunológica do intestino. E você, sabe quais são as fontes de B9? Ela é encontrada nos cereais fortificados, aqueles cereais refinados que a indústria acrescenta o que ela tirou. Lembrando que ela acrescenta só a vitamina, os outros compostos bioativos ela não consegue acrescentar. Todos os grãos integrais, as leguminosas, fígado, carne, peixes, legumes e nozes são fontes naturais dessa vitamina. Claro que a gente não poderia deixar de falar das fontes vegetais. Espinafre, aspargos, repolhos e brócolis são boas fontes. Também suco de laranja, repolho, couve-flor, melão, couve de bruxelas, os feijões, de uma forma geral. Mas lembre-se, ele é instável. O armazenamento, cozimento ou processamento em altas temperaturas levam a perdas de até 90% dessa vitamina. E o que acontece com pessoas que têm baixa ingestão de ácido fólico? Existem algumas manifestações clássicas: anemia megaloblástica, diarreia, fadiga, dor de cabeça, perda de cabelo, neuropatia periférica, irritabilidade, insônia, depressão, demência, desordens psiquiátricas e defeitos congênitos no caso de gestação com deficiência de ácido fólico. É pouco divulgado, mas a deficiência de ácido fólico também pode causar doenças do coração e problemas nos vasos sanguíneos. Além disso, defeitos no cérebro e na medula espinhol do feto. A diminuição de folato interrompe o metabolismo de DNA e aí vão ter anormalidades no desenvolvimento celular. Hemácias, leucócitos e células epiteliais do estômago, intestino, vagina e cérvix uterina também são afetadas. A situação de prejuízo de ativação do ácido fólico acontece quando há má absorção e digestão, doenças hepáticas e defeitos enzimáticos, como por exemplo no polimorfismo no gene para MTHFR. Nesse slide, a gente reforça mais uma vez a relação entre MTHFR e a homocisteína. Veja que existe um polimorfismo sobre a MTHFR, que é o C6881, onde você tem menor diminuição de 30% da eficiência enzimática e a diminuição de 60% da atividade enzimática, dependendo do tipo de base nitrogenada que foi trocada. Então, nesses genes alterados, se ao invés de C na base eu tenho T, ou se ao invés disso eu tenho TT, você tem uma alteração. E essa alteração, então, produz essa correlação direta com o aumento da produção de homocisteína e a diminuição de MTHFR. Esse esquema explora um pouquinho mais essa relação e o entendimento do metabolismo do folato se correlacionando, então, à deficiência de MTHFR. A gente vai ver melhor nos próximos slides.
Veja aqui que os níveis elevados de homocisteína se correlacionam ao final com a mitocôndria e em rosa lá embaixo com o aumento da apoptose. Você tem um aumento da morte celular. Como eu não tenho uma boa conversão entre homocisteína para metionina, essa baixa de metionina acaba levando a algumas alterações, principalmente a formação de componentes da mielina, entre eles a fosfatidilcolina e a esfingomielina. Por isso, o ácido fólico se relaciona também, como as outras vitaminas do complexo B, a problemas neurológicos. Em relação à toxicidade, não existem estudos mostrando uma alta toxicidade por altos níveis de ácido fólico, mas em níveis maiores do que 5 mg pode mascarar a anemia por deficiência de B12, o que é um complicador. Pode também antagonizar a ação de anticonvulsivantes. Em relação ao câncer, é preciso estar atento. A suplementação de ácido fólico para indivíduos que têm risco familiar de câncer diminui o desenvolvimento desse risco. Mas se o indivíduo já tem câncer, a suplementação de ácido fólico pode aumentar a proliferação celular e ao piorar a progressão do tumor. Então vale a pena ficar de olho e controlar bastante a ingestão e não suplementar ácido fólico se você tiver dúvida. Na dúvida, óbvio, você vai pedir um exame. E como é que eu faço isso? Os mais usados são o folato sérico, ele reflete o consumo recente. O folato eritrocitário reflete os estoques dos tecidos. Além disso, você também pode fazer dosagem de homocisteína. Se ela estiver muito alta e o ácido fólico estiver baixo, significa que você precisa aumentar esses valores. Não se esqueça de avaliar em conjunto a vitamina B12. Alimentos fortificados vão ter uma biodisponibilidade maior do que alimentos naturais. Nesse sentido, tome cuidado com alguns alimentos industrializados para pacientes oncológicos. A suplementação de ácido fólico aumenta a excreção fecal de zinco, então observe na suplementação de também suplementar o zinco. Altas doses vão mascarar a B12, e impedir o crescimento intrauterino. Cuidado com a suplementação exagerada de ácido fólico para gestantes. Pacientes que fazem uso crônico de anticonvulsivantes também precisam ser monitorados. Além disso, mulheres que usam contraceptivos orais também tendem a ter uma deficiência de ácido fólico. Alguns sintomas precisam ser monitorados para se correlacionar aos exames bioquímicos: anemia, anemia macrocítica, anemia megaloblástica, e esses achados são indistinguíveis da deficiência de vitamina B12, alertando que todos esses achados são indistinguíveis da deficiência de B12, que normalmente está correlacionada com a deficiência também de ácido fólico. Uma curiosidade é que o consumo excessivo de chá verde não é recomendado para mulheres grávidas na anemia megaloblástica por promover a redução do ácido fólico. Existe risco de interação do transportador de folato, levando à diminuição da biodisponibilidade do ácido fólico quando consumido chá verde de forma crônica. O ácido fólico está sendo estudado como vitamina B12 na prevenção e no tratamento de câncer. Se você tem um paciente e tem alguma suspeita de que ele possa ter uma má ingestão de ácido fólico pela dieta que ele está seguindo, você precisa observar esses sintomas. Isso pode te ajudar antes de você pedir o exame bioquímico. Entre eles, pensar em disfunções do sistema nervoso, do sistema neuromotor, fraqueza e fadiga, falta de apetite, anemia megaloblástica e proteção da metilação e prevenção do câncer. Gestantes, pensar na embriogênese, reparo tecidual para indivíduos que têm problemas de pele, crescimento, hiperhomocisteinemia e risco cardiovascular e ósseo pré-existente ou familiar. Nesses sinais clínicos, seria interessante você fazer uma dosagem bioquímica antes de pensar em suplementação. Estamos caminhando para o final, só faltam 2 vitaminas, entre elas a cobalamina, vitamina B12. Vamos aprender um pouquinho mais sobre ela?
O que você acha? A cobalamina é uma vitamina bastante complicada. Olha só a estrutura bioquímica que ela apresenta. A gente pode prescrever cobalamina no formato de metilcobalamina, cianocobalamina ou vitamina B12. A nossa recomendação para adultos da DRE é de 2,4 microgramas e a Anvisa permite que se suplemente até 9,94 microgramas. Não existe uma UL para cianocobalamina. A cianocobalamina também é conhecida como CBL. Ela faz parte do grupo de substâncias que tem o cobalto em sua estrutura. Ela tem a forma ativa de cianocobalamina e hidroxicobalamina. Esse metal, o cobalto, fica dentro de um anel, e esse anel também é muito parecido com o anel M encontrado na hemoglobina. O cobalto é uma substância vermelha. Apesar disso, a cianocobalamina é cristalina, solúvel em água. No entanto, ela pode ser facilmente destruída por ácidos, álcalis, luz e agentes oxidantes ou redutores. O processo de cocção é crucial para a cianocobalamina. Você pode perder até 70% durante o cozimento. Ela também é produzida por bactérias e é encontrada em todos os tecidos animais. A flora intestinal é capaz de sintetizá-la. A cianocobalamina tem a forma mais estável produzida comercialmente por fermentação bacteriana. 60% no fígado são os nossos estoques, no formato de adenosilcobalamina, e 30% se encontram no músculo. Essa figura mostra de forma simplificada todo o processo de ingestão, digestão e absorção e como a cianocobalamina é absorvida no nosso organismo. A cobalamina dietética, CBL, ela sofre a ação da pepsina e do ácido clorídrico e no duodeno ela é ligada à proteína R. Essa proteína, então, se liga ao fator intrínseco. Se liga então aos receptores das células da mucosa, a cobilina. A cobalamina é ligada às proteínas de transporte conhecidas como transcobalamina 1, 2 e 3, a TC1, TC2 e TC3. Dentro de cada célula, o complexo de transcobalamina 2-cobalamina é captado por meio de endocitose e a cobalamina é liberada, então convertida enzimaticamente em duas formas de coenzima, a metilcobalamina e a adenosilcobalamina. As figuras a seguir mostram em detalhe esse processo de bioconversão e absorção da cobalamina. Observe no seu material, dê uma boa olhada e tente entender melhor esse processo. Esse esquema global mostra toda a parte de interação e distribuição no sangue e celular da cianocobalamina. Vamos ver ele em detalhes. Aqui a gente tem os detalhes do esquema anterior. Então a cianocobalamina de origem vegetal ela é derivada de fontes alimentares e posteriormente metabolizada por duas razões: para metilar a homocisteína em metionina e para converter a metilmalonil-CoA em succinil-CoA. Essa via descreve 15 doenças distintas que estão relacionadas a um mau funcionamento na seção de absorção e transporte ou processamento intracelular da cianocobalamina. No entanto, a função exata de algumas proteínas que têm sido associadas a essas doenças permanecem bem obscuras. Veja que após sair da corrente sanguínea e ir para o tecido, dentro da célula, ao final do esquema, a gente tem então o metabolismo intracelular e lá no finalzinho, em laranja, a homocisteína e a metionina. Lembrando que, para que eu tenha a bioconversão de homocisteína em metionina, eu vou precisar de todo esse processo anterior. Esse esquema é de dar dor de cabeça, né? E de sair fumacinha. Então, dê uma olhada no seu material, observe esse esquema e tente entender cada passo que se faz até se chegar à homocisteína. Isso é importante para a sua prática clínica e para o seu entendimento como nutricionista da importância de alguns nutrientes e vitaminas. Agora imagina, quando a gente começar a falar de compostos bioativos, o quanto que isso pode influenciar o metabolismo dentro das células, dentro dos tecidos e dentro do seu organismo. Vamos falar um pouquinho do metabolismo?
A metilcobalamina tem a forma predominantemente no plasma, 60 a 80%. Ela também é armazenada em 60% no fígado, através dos estoques de adenosilcobalamina, e em 30% no músculo. A sua excreção é renal e biliar. A circulação enterohepática recicla essa vitamina a partir da bile. E sinais de deficiência em 5 a 6 anos. A cianocobalamina tem importantes funções no nosso organismo. Trato gastrointestinal, medula óssea e tecido nervoso. Ela também é um cofator da metionina sintase. Essa enzima participa da transferência do grupo metil, CH3, e está diretamente relacionada, então, à questão da transformação da homocisteína em metionina. Também se correlaciona à regeneração do ácido fólico. Ela desmetila o metiltetrahidrofolato para gerar o tetrahidrofolato, essencial para a síntese de ácidos nucleicos, os DNAs, e a síntese de eritrócitos, essencial também no metabolismo de ácidos graxos. Ela se relaciona a metilmalonil-CoA mutase, que é dependente de B12, e converte o metilmalonil-CoA em succinil-CoA, e aí se relaciona também ao metabolismo do ácido propiônico. Apesar dela ser sintetizada pela microbiota, cuidado, veganos, principalmente veganos, gastrotectomizados, ileostomizados, uso de inibidores de bomba proteônica, pancreatomizados, idosos e cuidado com a contaminação alimentar. As bactérias intestinais têm uma absorção parcial no cólon local, principalmente o íleo. A ausência do fator intrínseco nessa localização dificulta a absorção, e a redução na produção de HCl também por drogas pode diminuir bastante a absorção dessa vitamina. A idade avançada promove a aquilia e a hipocloridria gástrica, diminuindo então a ação do fator intrínseco. Sem suco pancreático, ele reduz a separação da proteína R da B12, e com isso ela não consegue ser absorvida. Concorrência bacteriana, que também vai utilizar a B12 para o crescimento e proliferação. Então, em alguns casos, como os que foram citados, a gente precisa estar atento à dosagem de vitamina B12 no organismo. Então, a gente já sabe, a principal fonte de B12 são as proteínas animais. Fontes mais ricas são o fígado, o rim, seguidos de leite, ovos, peixe, queijo e carne. De 40 a 90% da vitamina são perdidos quando o leite é pasteurizado ou evaporado. Alimentos de origem vegetal contêm cobalamina apenas através da contaminação ou síntese de bactérias presentes nesses alimentos. Como a gente percebe, não é tão difícil assim ter deficiência de B12. As principais causas são a diminuição da absorção por ausência do fator intrínseco na secreção gástrica e por hipocloridria, idosos, pós-gastrectomia, especialmente de fundo e de cárdia. Medicamentos como o omeprazol também podem levar à diminuição da produção de ácido clorídrico, consequentemente do fator intrínseco, da ativação do fator intrínseco e da absorção de B12. Você também pode ter deficiência por ressecção cirúrgica da superfície de absorção do íleo, insuficiência pancreática e diminuição da absorção por algum tipo de síndrome de má absorção. Vegetarianos devem tomar um cuidado especial com relação à B12 no organismo. Com a deficiência, vêm as consequências patológicas. E aí, a anemia megaloblástica, ela se correlaciona diretamente à deficiência de B12. Anemia perniciosa, a deficiência do fator intrínseco. E a neuropatia, que é a redução na síntese de mielina, insensibilidade nas extremidades e taquicardia. Tem também a síndrome neurológica, que é dormência, formigamento e queimação nos pés, fraqueza das pernas, perda de memória, alteração de humor e agitação, além de depressão. Como a vitamina B12 é bastante importante, a gente deixa aqui alguns parâmetros bioquímicos para avaliação de B12. Níveis plasmáticos, níveis de ácido metilmalônico e na deficiência de B12, esses valores são expressos na página abaixo. Níveis de homocisteína sérica,
volume corpuscular médio e holotranscobalamina sérica também são importantes. É claro que tudo isso vai ser visto na disciplina de dietoterapia. É apenas para você começar a entender e perceber a necessidade do conhecimento de valores bioquímicos, da farmacologia e da associação do metabolismo a tudo que envolve exame, expressão, depressão, deficiência, excesso, dosagens e sintomas nutricionais da avaliação nutricional. São critérios para você pedir esses exames algumas condições clínicas e status, entre eles o fato da pessoa ser idosa, ser vegetariano estrito, apresentar fraqueza, sobrecarga hepática, ter algum risco cardiovascular, fazer uso de medicações que comprometam a absorção da B12 como antiácidos, infecções por H. pylori presentes nas disbioses e anemia megaloblásticas em gestantes. Nesse caso, vale a pena você fazer uma investigação mais profunda e, quem sabe, suplementar a vitamina para esse paciente. Finalmente chegamos à nossa última vitamina hidrossolúvel, o ácido ascórbico, a famosa vitamina C. A vitamina C talvez seja a mais famosa de todas as vitaminas. Ela dispensa comentários. Basta você olhar neste quadro a quantidade que necessita e ela pode ser prescrita como vitamina C revestida ou ascorbato. O ser humano não consegue sintetizar a vitamina C, apesar dela ser um derivado das exoses. Ela está presente naturalmente em alimentos sob duas formas, na forma reduzida, o ácido ascórbico, ascorbato, e na forma oxidada, o ácido deidroascorbato. Ela é importante na membrana basolateral e ela é absorvida por difusão simples e é independente de sódio. Na forma reduzida, o transporte é de sódio dependente e você precisa de transportadores nos fígados, no rim, no intestino delgado e também no cérebro. Na forma oxidada, o transporte é feito por sódio dependente e também saturável. Forma ativa biologicamente. Transportadores da membrana luminal, o GLUT1, GLUT3, GLUT4, que é o menos eficiente porque depende de insulina. Sabe quais são as principais características da vitamina C? É um sólido branco, estável, sem cheiro. Em solução aquosa, ela gera o ácido deidroascórbico, que se oxida facilmente. Ele é facilmente oxidado e é a mais instável das vitaminas. Calor, metais pesados como ferro e pH alcalino e luz acabam tirando toda a atividade biológica da vitamina. 75% da degradação do ácido ascórbico é devido às vias de degradação de Maillard. Por isso, o consumo alto de carboidrato junto da vitamina C parece ser um fator importante para a diminuição da biodisponibilidade dessa vitamina no organismo. A vitamina C tem a biodisponibilidade por absorção do intestino delgado, através de transporte ativo, saturado, dose dependente, no máximo de 1 grama por dia. No organismo, vai haver transporte até o fígado e o baço e a excreção é urinária. Sabe o que destrói a vitamina C rapidamente? Bicarbonato, oxigênio e cozinhar por muito tempo. Uma cocção lenta preserva um pouco mais. Sabe o que protege a perda de vitamina C? Refrigeração e congelamento. Por isso, deixe as frutas na geladeira, principalmente as frutas cítricas. Agora, se você vai demorar a consumi-las e vai utilizar como polpa ou suco posteriormente, congele ela. Faça isso com acerola e outras frutas que são ricas em vitamina C. Você vai garantir que ao consumir esse alimento, mesmo depois de processado, você tenha um maior teor de vitamina C retido nesse alimento por mais tempo. É consenso de brasileiro, quanto mais melhor. Não no caso de vitamina C. Veja que quanto mais você aumenta a dose, menor é a absorção dessa vitamina. Dá uma olhadinha nesse quadro e veja que alguns valores nem vale a pena. É preferível você manter um valor mais baixo. Cerca de 2 horas após a ingestão de 1 grama de vitamina C, ocorre a absorção de aproximadamente 180 miligramas. Seria interessante que ao invés de tomar suplementos de vitamina C, você consumisse frutas cítricas ao longo do dia
diversas vezes. Isso aumentaria bastante a quantidade de vitamina C circulando no seu organismo sem que ela se perca pela oxidação. Altas doses podem ter o efeito rebote, inclusive sendo, ao invés de antioxidante, funcionar como oxidante. E para que serve essa bendita? Forma biologicamente ativa, ascorbato. Relacione sempre vitamina C a colágeno, por isso colágeno sem vitamina C não tem o menor sentido. Ela vai ser essencial para o tecido conjuntivo, para a cartilagem e também para o osso. Dá uma olhadinha nessa foto e observa a presença do colágeno e a importância da vitamina C na sua formação. Ela também é útil na biossíntese da carnitina, que favorece a metilação da lisina e da metionina, essenciais na síntese de carnitina, necessária para a proliferação de neutrófilos, estabilidade do ácido fólico e impede então a sua excreção. Se a vitamina C está relacionada com colágeno, claro que ela está relacionada também com o processo de cicatrização. Ela é importante para a beta-oxidação. Além disso, ela é um importante inibidor de histamina. Ela é um antihistamínico. Ela inibe a liberação de histamina pelos mastócitos e aumenta a sua degradação. Isso pode salvar vidas. Em pacientes em choque anafilático, se você não tiver nada por perto e longe de um atendimento médico, dar doses de vitamina C até que esse paciente possa ser atendido pode ser a diferença entre a vida e a morte desse paciente. Além disso, como ela é necessária para a proliferação de neutrófilos, a vitamina C se correlaciona diretamente ao sistema imunológico. Dá uma olhadinha nessa figura que está ao lado para você entender o processo de cicatrização e a importância da vitamina C nesse processo. Você está achando que acabou aqui? Nada disso. Essa vitamina não é fácil, não. Síntese de neurotransmissor no sistema nervoso. Ela vai ser importante na biossíntese de neuropeptídeo, que confere estabilidade para o hormônio adrenocorticotrópico, ou ACTH. Além disso, vasopressina, oxitocina, colecistocinina e cortisol. Ela vai atuar na conversão do triptofano em serotonina no cérebro. Entenda que triptofano, serotonina e felicidade estão intimamente ligados. Crescimento e manutenção de células da glia e da bainha de mielina e dos neurônios. Imagina se isso não vai fazer bem para a sua cabeça. Síntese de catecolaminas. Atua na oxidação de fenilalanina e na modulação do metabolismo de tirosina. Ela é um cofator da enzima dopamina beta-monooxigenase, que está relacionado diretamente à síntese de epinefrina. A vitamina C se correlaciona muito com o sistema nervoso e as reações desse sistema nervoso. E ela continua, excelente doadora de elétrons. Pensar em vitamina C é também pensar em relação antioxidante. Vai regenerar também a forma ativa da vitamina E, vai proteger o seu DNA e também proteger e dessaturar os ácidos graxos. Vai ser um doador de elétrons, um agente redutor. Vai aumentar a absorção de ferro, transformando então a absorção do ferro não M até o férrico em ferroso. Estimula a produção de leucócitos e de interferon. E aí se correlaciona diretamente a infecções por vírus, importantes nos dias atuais, e aumentar então a resistência a infecções para as pessoas. Vamos reforçar a questão antioxidante. Capta os radicais de oxigênio, evita sua participação na formação de lipoperóxido. Vou reforçar também a regeneração da vitamina E em alfa-tocoferol. Metais de transição mais vitamina C é igual a radicais livres. Altas concentrações de ascorbato, tome cuidado, vai ter uma ação de efeito rebote. Ao invés de ser um antioxidante, ela vai se transformar num pró-oxidante, causando o efeito oposto da função dela no organismo. Vamos destrinchar um pouquinho a questão da absorção do ferro e a ingestão simultânea do ácido ascórbico, que vai favorecer então a absorção desse ferro. A vitamina C faz com que o ferro mais 3, que é o ferro férrico, se transforme em ferro mais 2, que é o ferro ferroso. Esse ferro ferroso é mais biodisponível, por isso a ingestão de vitamina C concomitante com ferro aumenta em até 30% a absorção do ferro.
Além disso, ela inibe a formação de nitrosaminas, que são compostos químicos cancerígenos que estão presentes lá no intestino e no nosso organismo. A suplementação de ácido ascórbico parece interromper o estresse oxidativo, o desgaste de telômeros, desorganização da cromatina e secreção excessiva de fatores inflamatórios. Então ele vai prolongar a vida útil das células. Papel fundamental da nutrição direcionado ao envelhecimento saudável e de uma neurodegeneração. A vitamina C se correlaciona diretamente a um envelhecimento mais equilibrado e mais saudável. Eu tenho certeza que você sabe e conhece todas as fontes de vitamina C, mas não custa lembrar, né? Frutas cítricas, no formato de sucos também, hortaliças e vísceras, laranja, limão, tangerina, cerola, goiaba, tomate, couve, pimenta e brócolis. Ela também é encontrada em tecidos animais e em tecidos vegetais. O teor de vitamina C vai variar de acordo com o solo, com o grau de maturação, com o transporte, o tempo de prateleira, o meio de conservação, a estocagem e a forma de cocção. Esse quadro é para você se divertir um pouquinho. Aqui a gente destrincha as principais fontes de vitamina C, a quantidade e a dose ingerida. Veja que algumas quantidades são bem acima do que você precisa por dia. Vale a pena observar e tentar pensar sobre a real necessidade de suplementação de vitamina C no organismo. Será que não vale mais a pena, além de você suplementar a vitamina C, ter outros compostos bioativos? Porque um comprimido não vai ter isso não. Que tal você experimentar as frutas e as verduras ao longo do dia? E se me faltar vitamina C? O que pode acontecer? Eu vou ter sintomas clínicos, entre eles sintomas gastrointestinais, diminuição do meu apetite, eu vou ter as gengivas doloridas e até sangrando, e posso até perder os dentes. O meu humor vai se alterar, posso ficar triste, apático, irritado, uma hiperatividade e perder o interesse por fazer algumas coisas. Em relação aos músculos, eu vou ter fraqueza muscular, um cansaço e mialgia, que é a dor muscular. Além disso, vou ter também cabelos secos e quebradiços, uma pele mais seca e áspera, que pode levar à hemorragia de pele e de mucosas, manchas, acne, diminuição do tempo de cicatrização, dificuldade de enxergar à noite e as articulações podem começar a doer. Se eu quiser identificar se essa deficiência é grave ou leve, a fadiga é uma deficiência leve, já o escorbuto é uma deficiência grave. Manchas, inflamação, hiperkeratose, edema, fraqueza, letargia, depressão e os 4 Hs, hemorragia, hiperkeratose, hipocondria e alterações hematológicas. A deficiência do crescimento e alterações da ossificação acontecem em crianças com baixa ingestão de vitamina C. Mas e aí, será que faz mal tomar vitamina C demais? O oposto da deficiência é a toxicidade. Formação de cálculos renais, de urato, cistina e oxalato são as principais consequências. Uma excreção excessiva pode causar náuseas e diarreia. É totalmente desaconselhável a prescrição de doses altas de vitamina C para quem tem histórico de litíase renal. A forma sintética de vitamina C tem mais produção de radical ascorbil. Esse radical é um radical pró-oxidante. Indivíduos com injeção maciça de ácido ascórbico podem apresentar sintomas de dependência, necessitando cada vez mais de doses maiores dessa vitamina. Os distúrbios gastrointestinais mais comuns, além das náuseas e diarreias, são as câimbras e excesso absortivo, parte excretada pela urina, parte desviado para a formação de oxalato. Com isso, eu vou ter um aumento da excreção de ácido úrico. Cuidado, pacientes com gota podem ter um quadro clínico agudo. Efeitos pró-oxidantes: aumento exagerado da absorção de ferro, que vai causar uma sobrecarga de ferro no organismo, que é tóxico em grandes quantidades, diminuição da vitamina B12 e do cobre e aumento da demanda de oxigênio. Para avaliar a real necessidade de suplementação de vitamina C, quer seja por alimentos ou medicamentoso, você pode ter como base alguns desses sinais: estresse,
e defesa antioxidante, variação de humor, fadiga, anorexia, dermatites, cicatrização alterada, dores articulares, imunoestimulação para pacientes que são imunossuprimidos ou apresentam alterações da imunidade, presença de osteoporose, atletas, indivíduos que têm alteração da fertilidade, fumantes e pacientes diabéticos. Se você quiser dosar essa vitamina C, pode ser através do plasma, do pool corporal ou pelos leucócitos. No plasma você tem uma boa relação com a ingestão alimentar recente. Os leucócitos vão refletir o conteúdo nos tecidos. Já a excreção urinária não é uma boa forma, pois ela não é linear e com a ingestão e o mecanismo de reabsorção renal é bastante eficiente e você pode ter uma alteração desses exames. Por fim, ficam aqui as principais referências dessa aula. É claro que durante a aula existem outras referências listadas, mas essas foram as que foram mais consultadas. Outros livros também foram consultados, outros artigos, nem todos estão presentes aqui, mas aqui você consegue ter uma boa percepção de onde procurar caso você queira mais informação a respeito das vitaminas hidrossolúveis. Eu sou Renato, aqui está a minha formação, você me encontra em todas as redes sociais, através de Renato M. Nunes JF. Divulga a nutrição, porque a saúde do mundo te agradece, e até a próxima aula. Um abraço. Nutrição e metabolismo. Metabolismo de vitaminas hidrossolúveis. Aula do professor Renato Nunes. Nutrição, ciência e equilíbrio.